O Jornal de Esportes da Jovem Pan de São Paulo, como havia prometido, vai abrir outra vez espaço para o Rio de Janeiro e o papo descontraído com o grande craque Zico que nós falamos agora há pouco. E também os outros convidados que Israel Gimpo leva à sucursal no Rio de Janeiro. Antes, porém, eu quero aqui dar um recado. O Zico nos prometeu camisas autografadas para o grande público do Brasil. E Zico é ídolo. Aqui não está prevalecendo mais bairrismo nenhum. E oxalá a imprensa do Rio também, embora respeitando o direito que nós sempre fizemos, se às vezes erramos também porque somos humanos, mas todo mundo tem o poder de crítica e de falar o que sente. Mas aqui não há bairrismo e Zico é o grande destaque do futebol do Brasil do momento. Só que a imprensa do Rio também devia considerar um pouco aquilo que já os craques paulistas estão fazendo com o Valdir Pérez e não já tentar pegar pelo pé do nosso grande jogador, o grande goleiro. Quero dizer que ele seja o titular da seleção, mas é uma promessa, como o Zico é uma promessa e ninguém tem essa garantia. Mas antes disso, o Zico deve ter levado as suas camisas lá para a nossa sucursal e nós estaremos distribuindo. O telefone 240-4775 está com o garoto César. Ele vai receber o seu telefonema e nós vamos, através desse telefonema, fornecer aqui as camisas para os torcedores. Contra quem estreou Zico jogando pelo Flamengo? É uma primeira pergunta. Contra quem estreou Zico jogando pelo Flamengo? Quem souber, o telefone é 240-4775 para receber uma camisa autografada do craque Zico. Tudo bem, Zico? Tudo bem, graças a Deus. E realmente eu trouxe aqui as 10 camisas para a Jovem Pan. E quem acertar as perguntas que forem feitas pelo pessoal de esporte da PAN, que recebam a camisa autografada. Qual seria o grande atacante capaz de jogar ao seu lado na seleção, que é o que está se procurando hoje no Brasil? Bom, eu acho que esse problema da gente escolher, eu acho que é muito chato, está muito difícil pra gente. Se tivesse que escolher algum jogador, eu escolheria meus irmãos, principalmente o Edu, que ainda está militando no futebol. Eu acho que a gente, quando está numa seleção, a gente tem que procurar dar tudo de si e escolher o melhor lugar. Eu escolhi um lugar para mim, procurei batalhar para garantir o meu lugar. Eu acho que, defendendo uma seleção, todos os jogadores estão unidos. Eu acho que aquele que entrar lá do meu lado, para mim, eu vou jogar no mesmo futebol. Eu acho que quem tem que escolher é o Brandão, ele que é o técnico. Eu vou procurar jogar o meu futebol. Acho que qualquer aquele que esteja do meu lado, para mim tá bom. Eu procuro garantir a minha posição. Zico, muito boa tarde. A questão é a seguinte: há no seu clube lá um rapaz, o Geraldo, que é tido pela crônica carioca como um verdadeiro gênio do futebol. Eu tive azar, porque toda vez que eu vi o Geraldo jogar, ele não me convenceu absolutamente, inclusive foi nas apresentações que eu apreciei, figura quase que negativa, figura bastante fraca, inclusive naquele jogo do Brasil contra a Argentina, ele decepcionou mais uma vez. Eu queria que você definisse o Geraldo para o ouvinte da Jovem Pan. É craque, não é craque? Sente a seleção, não sente a seleção, é jogador de clube, é jogador que pode explodir ainda, como é que é? Bom, eu considero o Geraldo um craque, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Eu acho que ele é um jogador que sabe tudo de bola. O problema que há com o Geraldo é que houve realmente uma campanha muito forte contra ele, e ele, um jogador de uma família humilde, sentiu bastante. Isso aí prejudicou um pouco o futebol dele, e aos poucos agora ele já vai se reencontrando. Eu acredito que ele, naquela seleção, talvez por assim não ter assim, uma oportunidade normal no titular, ele estava numa indefinição ainda. Eu acredito que o Brandão conhece ele a fundo, gosta muito dele. Eu acho que ele, por muitos problemas, não pôde assim, render o futebol suficiente dele numa seleção. Eu acredito que ele ainda tem muito a dar para o futebol brasileiro e, sem dúvida nenhuma, tem lugar garantido em qualquer equipe do Brasil e, na minha opinião, pode ser um dos titulares da seleção brasileira. Zico, você sente alguma diferença entre jogar no Maracanã e jogar no exterior? Não, eu não sinto. Eu acho que o único problema é que eu fui um jogador acostumado a jogar com uma grande plateia ao meu lado, que é o caso da torcida do Flamengo. Então a gente pega aquele costume, isso aí é normal em todo jogador. Mas não deve nunca existir esse problema de chegar no outro estádio, outro campo, o jogador sentir. Eu acho que lá na Argentina e no Uruguai estava toda a torcida contra os brasileiros. Eu acho que não houve problema nenhum. É sempre mais fácil para o jogador jogar com a plateia ao seu lado, mas ele tem que encarar que nem sempre em outros lugares existe a torcida a seu favor. Eu desacostumei mesmo a jogar com a plateia do lado, mas não muda o meu futebol de maneira nenhuma eu jogar em outros estádios. Bem, o Zico está cansado de faturar já neste começo de ano. Eu vou fazer a segunda pergunta, Osmar, para os ouvintes que desejam a camisa autografada. A primeira é aquela: contra que time estreou o Zico atuando pelo Flamengo? Outra pergunta, que também vale uma camisa autografada do Zico:
Quantos gols já fez o Zico neste ano de 76? Quantos gols já marcou o Zico neste ano de 1976? E eu tenho uma pergunta para o Zico. Nesses muitos gols que ele já fez em 76, eu vi alguns belíssimos em cobrança de falta. Eu tenho uma curiosidade especial, Zico, em saber se você treina diariamente cobrança de falta, cobrança de pênalti, e de quem você assimilou essa maneira de cobrar falta. Bom, eu realmente treino muito esse tipo de cobrança no Flamengo, passo horas e horas depois do treino treinando. Eu acho que são lances decisivos que podem decidir uma partida, esses lances de bola parada. Muita gente não dá o valor, mas eu dou. Eu acredito que esse problema, eu acho que de assimilar, a gente nunca, eu acho que isso vem da gente mesmo, eu acho que isso é um estilo próprio. Eu acredito que a gente procura se aperfeiçoar ao máximo. Eu não aprendi com ninguém assim, só olhando, acho que a gente olhando, mas se não tivesse aquele dom não adiantaria nada. Eu nasci com esse dom de ter a técnica para bater a falta, mas eu procuro me aprimorar ao máximo, me aperfeiçoar. Eu acho que isso aí é muito treinamento, muita batalha, muita luta. Então, eu acho que isso aí decide. Eu acho que treinando é o que acontece comigo. Chega na hora, eu tenho a tranquilidade suficiente para imaginar que eu estou num treinamento e chegar no jogo e marcar o gol. Ô Zico, além das faltas, você bate pênalti muito bem. Eu acompanhei sua carreira durante muito tempo, desde os juvenis do Flamengo. Parece que você só perdeu um pênalti até hoje, batendo todos do Flamengo, não? Eu perdi 2 pênaltis. No juvenil, eu perdi um contra o América, o País era o goleiro, e no profissional perdi contra o Bom Sucesso, era o Pedrinho goleiro. Ô Zico, eu sei que você possa fugir por uma questão até de ética, mas há uma curiosidade do povão. Você praticamente tem lugar garantido pelo que se apresentou até agora na seleção brasileira e desponta como grande ídolo. Você formaria a linha de ataque do Brasil hoje? De que jeito, Zico? Não, eu não formaria ali. Eu acho que se pudesse, eu estaria presente nela, mas escalar eu não escalo, não é comigo. Eu queria fazer uma pergunta a você. Qual é o número da sua chuteira? 39. E quantos gols de falta você já marcou? No total, não tenho bem a certeza, viu? Não posso garantir aqui com certeza quantos gols. Eu tenho anotado em casa, deve ser na base de uns 30 e poucos, mais ou menos. Zico, as notícias que chegam aqui a respeito da sua pedida de dinheiro para o Flamengo são de assustar. Quer dizer, uma fortuna na mão e mais um salário digno de um rei. Eu pergunto a você, no caso do Flamengo, não aceitar a sua proposta, qual é a sua decisão? Vai sair do Flamengo? Vai aceitar uma contraproposta bem inferior ou talvez um pouco inferior? Como é que fica? Eu acho que nunca houve problema entre eu e o Flamengo, essa questão de contrato. Nós sempre chegamos a um denominador comum. Eu ainda nem entrei em conversações com os diretores do Flamengo, ainda não imaginei assim quanto eu ia fazer minha pedida. Eu acredito que a equipe, a diretoria do Flamengo saberá recompensar. Eu acho que eles sabem o quanto eu valho no momento para o Flamengo. Então eu tenho direito, eu sempre fui assim, de pedir aquilo que eu acho justo, que eu acho válido. Como não houve problema das outras vezes, eu acho que o Flamengo também não deverá haver esse problema dessa vez. Ainda não conversamos nada, ainda nem pensei. Eu acredito que nós poderemos chegar a um denominador comum. Eu não tenho ambição nenhuma vontade de sair do Flamengo no momento, me sinto muito bem. Eu acredito que por parte de diretores da torcida também não haja isso. Eu acredito que aos poucos a gente chega lá onde é que as duas partes fiquem satisfeitas. Randall, veja você, a equipe do Flamengo talvez seja uma das mais baratas. Quantos jogadores saíram da equipe juvenil do Flamengo? Você, Geraldo, Jaime, Rondinelli, Cantaré, acho que meio time era juvenil, né? Chegou uma época que estava o time inteiro só juvenil. Ô Zico, você conhece bem o futebol do Enéas e do Cláudio Adão? Conhece? Com quem você acha que poderia acertar melhor numa seleção, num time mesmo? Bom, acho que são 2 dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Com o Enéas eu já tive a oportunidade de jogar na Seleção Olímpica em 1971. Nós classificamos o Brasil para o pré-olímpico lá na Colômbia. E me dei muito bem com ele, apesar de jogar poucas vezes. Cláudio Adão, conheço apenas de nome. Eu acredito que com ambos poderemos fazer boa dupla.